Obrigado, Lourdes. Bom, agora são 8h41, nós já vamos começar, em benefício do horário. Eu estou vendo aqui muitos rostos e semblantes conhecidos, muitos amigos que estão chegando para essa roda de conversa. Naturalmente, eu não vou tentar ler todos os nomes, são mais de 50 pessoas que já se conectaram nesse momento, eu acho que vão entrar mais gente ainda. Então, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, que eu tenho uma grande honra, um grande privilégio de introduzir para todos vocês. Então, nós estamos recebendo o Luiz Henrique Boist. O Luiz, ele é gaúcho, de Porto Alegre, ele é arquiteto de formação, e ele atua há mais de 40 anos na área de desenvolvimento humano e social. Ele é mestre em desenvolvimento social, em educação, arte e história da cultura. É acreditado junto à ONU como consultor em desenvolvimento e já atuou em mais de 30 países em todo o mundo, junto a instituições públicas e privadas e organizações não governamentais. O Luiz é membro da comunidade Bahá'í do Brasil e tem atuado como palestrante, professor em cursos de pós-graduação, é também escritor, poeta e artista plástico. Tem 2 filhos e já tem 3 netos. Essa é a parte mais importante do currículo. Essa última parte é a mais importante. Bom, essa é a mini biografia que eu recebi, pessoal, para compartilhar com vocês, mas eu entendo que, e aqueles que conhecem o Luiz vão concordar comigo, essa é uma biografia muito sintética para apresentar uma pessoa tão especial e plural como o Luiz Henrique. Além do que eu comentei com vocês, acabei de descrever, o Luiz também é um profundo estudioso de temas de filosofia, religião, história. Ele é um dos poucos tradutores no Brasil das obras de Bab, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, que são figuras centrais da fé Bahá'í. Recentemente, o Luiz publicou um livro intitulado Por que Sofremos, e esse livro rapidamente ganhou a atenção da mídia e ele tem sido convidado para apresentar o conteúdo desse livro em vários espaços, inclusive ele fez uma apresentação para Fátima Bernardes, também para o Onifon, entre outros. E é justamente esse tema que traz o Luiz hoje à noite aqui para a nossa roda de conversa, a questão do sofrimento humano. Seria o sofrimento humano individual ou coletivo um castigo imposto pelo Criador a cada um de nós, ou seria consequência da própria conduta humana, que muitas vezes é ditada por preconceitos ou por visões distorcidas da realidade? Ou seria uma terceira coisa, né? O sofrimento humano, como sugere o próprio tema de hoje à noite, uma chance para a fraternidade mundial. Então, com essa pequena introdução, eu queria passar a palavra do Luiz, e agradecendo desde já a presença dele e, enfim, desejando a todos nós uma conversa super prazerosa. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Henrique. Obrigado, Fariba, pelo convite para estar com vocês hoje à noite. O difícil é suportar toda essa apresentação, currículo vitae, mas tudo bem, estou inteiro aqui ainda. E eu pensei em começar a roda de conversas fazendo uma apresentação em PowerPoint, alguns slides, porque às vezes fica mais fácil captar alguns conceitos quando a gente tem imagem junto, né? Então, pensei em compartilhar essa apresentação com vocês e depois a gente, então, trocar ideias sobre aquilo que foi colocado ali ou sobre outras coisas também, né? Se vocês toparem, é uma jornada de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, talvez, dependendo se eu falo rápido e tudo ou não. Então, se vocês topam,
eu estou com um problema na minha luz aqui. Se vocês topam, eu faço a apresentação e daí depois a gente discute, pode ser? Tá? Todo mundo está balançando a cabeça. É interessante, esse período está muito interessante, né? Porque, quer dizer, tristíssimo, né? Primeiro, tristíssimo, porque tem gente morrendo que não precisava morrer. Mas é uma demonstração da capacidade de adaptação do ser humano, né? E isso é muito extraordinário. O Alexandre está perguntando se vai ter gravação. Por mim, pode ter, eu não me importo. Mas acho que não sou eu que faço isso. Já está gravando, pessoal. Ah, está gravando. Tá, joia. Obrigado, querido. E uma coisa interessante é que cada vez que eu fico na frente de uma live como essa, me dá a impressão de estar na frente de um aquário. E cada pessoa é um peixinho andando, se mexendo no aquário. Assim, é impressionante. O Eduardo foi o melhor peixe de todos. Adore, adore. Bom, então vamos lá, queridos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E a gente vai aí nessa jornada. Depois eu posso deixar com o Henry o PDF da apresentação, ele pode compartilhar com vocês. Daí tem oportunidade de analisar mais em detalhes e no futuro a gente pode discutir mais sobre isso. Então, a ideia é trocar alguns pensamentos sobre o sofrimento coletivo, né? E é uma visão minha, pessoal, isso não é uma visão oficial da comunidade Bahá'í, da Fé Bahá'í, né? E a ideia é que nós podemos ver nesse sofrimento coletivo uma chance para os seres humanos se sentirem unidos fraternalmente. Tá? Então, vamos lá, apertem os cintos. Primeira consideração importante é que as pandemias não apenas matam, elas mudam o rumo da consciência e da história. Quando grandes populações enfrentam juntas a doença e a morte, isso sempre tem influência na consciência e na história humana. Vou mencionar alguns desses casos, né? Não posso entrar em detalhes de todos eles, senão o nosso encontro seria só sobre isso. Aqui nós temos uma linha do tempo e eu traduzi só alguns aspectos principais. Mais na frente nós estamos mais perto do presente, mais atrás nós estamos mais atrás, mais remotamente no tempo, né? E aqui aparecem algumas das principais pandemias que nós temos registro na história. Tá? Então, por exemplo, se nós vemos lá no fundo a praga de Justiniano, nos anos de 541 a 542 depois de Cristo, que matou cerca de 30 a 50 milhões de pessoas, que na época era muita gente, né? E ela ajudou a acabar com o Império Romano. Uma das razões da queda do Império Romano foi a praga de Justiniano, porque os exércitos romanos pereceram em massa e isso fez com que fosse possível a invasão das tribos então chamadas bárbaras, né, do norte. Se nós nos movemos mais para o presente, nós temos a peste negra, né, a peste bubônica, que matou aproximadamente 200 milhões de pessoas, de 30% a 60% da população europeia, em meados do século XIV. A peste negra ajudou a fazer com que o feudalismo caísse. O feudalismo era um sistema socioeconômico, político-econômico, que durou 1000 anos, desde a queda do Império Romano, no século XV, até o século V, século V, queda do Império Romano, até o século XV, quando então o feudalismo desaparece e surgem novas realidades sociais e econômicas na Europa. Durante esses 1000 anos do feudalismo, os senhores feudais eram proprietários das terras e também das pessoas e dos animais e da produção agrícola que havia nessas terras. As pessoas
eram propriedade dos senhores feudais. Ninguém podia se deslocar de um feudo a outro, porque não havia essa liberdade. O que aconteceu com a peste bubônica é que, com a mortandade massiva, a mão de obra para cultivar os campos e cuidar do gado ficou extremamente rara e, portanto, valorizada. E, com isso, os servos conseguiram a liberdade e saíam de um feudo para o outro buscando qual o senhor feudal que o pagasse mais. Começam, então, a ser assalariados, né? E, da mesma maneira, os artesãos nas cidades. Então, uma transformação brutal na ordem social e econômica de como se entendia o mundo depois de 1000 anos. Se não fosse a peste negra, não haveria essa transformação radical. Em 1520, nós temos uma epidemia de varíola nas Américas, trazida por Colombo e pelos outros europeus que vieram para as Américas naquela época. Imagina que 56 milhões de nativos americanos, ou seja, 90% da população nativa das Américas, tenha perecido por causa da varíola. E ainda nos anos 1800, havia cerca de 400 mil mortes anuais na Europa por causa da varíola. Só em 1979, 1980, é que a varíola foi extinta, e a Organização Mundial da Saúde reconheceu ela como extinta da face da Terra. Ela ainda é preservada em laboratórios ao redor do mundo, mas ela não atinge mais as pessoas. Depois, vindo mais para perto do presente, mais para perto de nós temos a gripe espanhola, em verde ali, que durante o final da Primeira Guerra Mundial matou cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. Muito mais do que a guerra, portanto, muito mais do que a guerra. Ela foi denominada gripe espanhola por equívoco, por erro. O que aconteceu foi que, muito provavelmente, o vírus veio dos Estados Unidos, com os soldados americanos que iam lutar na Europa, na Primeira Guerra. E como Inglaterra, França, Itália e Alemanha eram países envolvidos na guerra, a censura à imprensa era muito forte. Mas a Espanha era um país neutro. Então, a imprensa livre noticiava os casos de morte contínua, em massa, e por isso ficou chamada de gripe espanhola. Mas, coitados dos espanhóis, nem tiveram nada a ver com isso, senão ser vítimas dela, né? Depois, mais à frente de novo, nós temos HIV e AIDS, de 25 a 35 milhões de pessoas faleceram desde 81 até o presente, né? Hoje em dia, embora não haja uma vacina contra a AIDS, ela já é razoavelmente controlada com um conjunto de medicamentos, né, que são capazes de segurar o vírus e não deixar ele causar a morte das pessoas como causava no início. E, bem aqui na nossa frente, temos o Covid-19, que na época que eu fiz o gráfico tinha apenas causado a morte de 51 mil pessoas no mundo. Isso já foi ultrapassado só pelo Brasil agora, né? Mais de 60 mil mortes no Brasil. Então, é uma calamidade, sem dúvida, né? E pode ser que tenha a capacidade de causar algumas transformações. Algumas já podem ser vistas. Por exemplo, a gripe espanhola, ela foi uma das causas do fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não teria terminado tão cedo se não houvesse a dizimação dos soldados e das populações por causa da gripe espanhola. O Covid-19 já demonstrou algumas coisas muito claramente. Por exemplo, já se reconhece no nível mundial que as dirigentes de nações mulheres do sexo feminino conduziram melhor a administração dos países de combate à pandemia do que os países conduzidos por homens, em geral narcisistas e egocêntricos, né? As mulheres tiveram muito melhor resultado do que os homens
em lugares como Nova Zelândia, como Alemanha, como Islândia, como Finlândia, Taiwan, etc. Aqui depois vocês olham com calma, é só alguns dados, a maioria dos dados estão em inglês, das pragas das maiores até as menores. Então, isso nos faz parar para pensar um pouquinho sobre o significado do sofrimento, seja o sofrimento individual, seja o sofrimento coletivo. Tá? Buda, 500 anos antes de Jesus, ele disse: na vida a dor é inevitável, mas o sofrimento não é. Dor é o que a vida faz com você. Sofrimento é o que você faz a si mesmo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Nós sabemos, e se olhamos as biografias de pessoas ao longo da história, nós vemos que alguns dos homens mais renomados e mulheres mais renomadas na história sofreram muito. Os grandes compositores, grandes pintores, grandes escritores, grandes estadistas, né, tiveram uma vida de muito sofrimento. Mas a diferença é que nesse sofrimento eles escolheram, nessa dor eles resolveram não sofrer. Em vez de perguntar por que eu estou sofrendo, eles perguntavam para que eu estou sofrendo e buscavam um objetivo, um sentido naquela dor, né? E com isso cresciam. Coletivamente o mesmo é possível, né? Jesus mesmo confirma isso quando ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não disse pegue a sua prancha de surf, o seu skateboard, o seu sorvete e me siga, né? Mas sim a sua dor, tome a sua dor e me siga. Então há um sentido na dor, individual ou coletiva. Bahá'u'lláh, nos seus escritos, revelou ao Filho do Homem: minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então, nós temos aqui algumas imagens para tentar nos apontar de uma maneira bem clara como é possível entender os sofrimentos como fonte de desenvolvimento, como fonte de crescimento, como fonte de evolução. Começando ali por cima à esquerda, se nós quisermos ter um campo fértil para plantar uma plantação de trigo, arroz, centeio, cevada, nós temos que ferir a terra. A terra é ferida pelo arado, ela é cortada, é sulcada pelo arado. E se não fosse assim, as sementes morreriam. Elas seriam lavadas pela chuva, comidas pelos pássaros ou morreriam secas pelo sol. No momento em que a terra é ferida, ela se torna fértil. Um corte, uma queimadura, depois que cicatriza, a cicatriz é mais forte do que qualquer um dos lugares da pele ao redor. Um bonsai mostra o quanto as podas são necessárias e o que as podas podem fazer com uma planta. Nós sabemos que uma planta que não é podada, que é uma violência aparente, não é? Ela é cortada, membros da árvore são cortados. Mas se nós não podarmos, nós sabemos que as roseiras, por exemplo, não florescem, né? As árvores frutíferas precisam de podas regulares, as videiras são podadas regularmente. E um bonsai é o maior exemplo disso, porque ele é podado não apenas nos ramos, mas também nas raízes. E aqui nós temos um bonsai de 250 anos, que é uma espécie maravilhosa e que não seria assim se não tivesse sofrido as podas. Uma pedra preciosa, um diamante, uma esmeralda, um rubi, quando elas são tiradas da mina, elas são cinzentas, disformes, feias. Elas só começam a emitir brilho depois que são violentamente lapidadas, pedaços delas são tirados e elas começam então a ser fonte de luz. A explosão ali no meio representa a explosão de uma estrela. Nós sabemos que no universo não existiriam
os metais nobres, como ouro, platina, prata, cobre, etc., e nem o carbono, que faz parte da nossa cadeia da vida, né? Nós somos basicamente, os seres vivos somos basicamente carbono e água, né? Não haveriam esses metais nobres se as estrelas não explodissem. É no momento da explosão das estrelas que esses átomos se produzem, senão eles não existiriam e nós não existiríamos, né? Por isso, quando os poetas dizem que nós somos poeira de estrelas, é verdade. Não haveria o carbono do qual nós somos feitos se não houvesse a explosão das estrelas. E um avião é o último exemplo aqui, tecnológico daí. Quando o avião começa a correr na pista, o vento faz oposição a ele, uma oposição severa. E é sobre essa oposição que o avião se eleva. Graças ao atrito e à oposição do vento, que o avião pode voar. Esses são exemplos tirados da natureza, todos eles, mas eles nos servem de lição, porque a vida espiritual é semelhante à vida da natureza. Nós podemos tirar inúmeras lições sobre o desenvolvimento espiritual e psicológico a partir do que nós observamos na natureza ao nosso redor. Então, eu diria assim, que a dor iluminada pelo entendimento espiritual é desenvolvimento. A dor sem iluminação é só dor. Quando nós entendemos o sentido, quando entendemos o propósito da dor, então nós conseguimos desenvolvimento espiritual. E há uma escola de psicologia, a terceira escola de psicologia de Viena, né, de Viktor Frankl, a logoterapia, que enfatiza basicamente essa linha de raciocínio, encontrar o sentido em todas as coisas, inclusive na dor. O Viktor Frankl diz numa das suas obras que se é que a vida tem um sentido, então a dor também tem um sentido, porque a vida não é feita só de coisas boas. Muito bem, daí para compreendermos um pouco como é que essa pandemia hoje em dia, e as anteriores, de certa maneira, podem afetar a condução da história, eu queria convidar vocês a gente percorrer algumas noções fundamentais do desenvolvimento histórico humano. Quando a gente olha a história no passado, infelizmente, em geral, o que a gente vê é uma grande confusão. As nossas aulas de história durante o ensino fundamental e ensino médio, mesmo na universidade, são como pedaços de um Frankenstein que nos assombra, porque nós não conseguimos conectar direito as coisas. Quando muito nós lembramos o nome de algum rei, alguma rainha, por ter perdido a cabeça, como a Maria Antonieta, ou porque conquistou quase todo mundo, como Napoleão, ou porque foi um doido varrido como Hitler, mas nós não ligamos isso tudo num nexo coerente. E é isso que eu queria convidar vocês a gente fazer agora. Se nós analisamos a história humana desde os princípios, vejam, o ser humano, é Homo sapiens, há mais ou menos 200 mil anos, muito provavelmente o dobro disso. Mas nós temos as confirmações, as evidências, de que há 200 mil anos nós somos Homo sapiens. Mas a história humana só é registrada nos últimos 6 mil anos, a partir do descobrimento da escrita. Durante esse período de evolução, de 200 mil anos para cá, houve um desenvolvimento inegável, contínuo e claramente manifesto, que foi a evolução da complexidade da interdependência entre os homens. Os homens foram dependendo uns dos outros cada vez de maneira mais complexa, ao ponto de hoje nós termos a imensa complexidade do mundo em termos de supply chain, em termos de finanças, em termos de economia geral, em termos de equilíbrio, de migrações, de desenvolvimento científico, descobertas científicas, etc. E houve também, ao longo desse período de 200 mil anos, a evolução da unidade social. O que é a unidade social? É o tamanho do grupamento de pessoas que convivem entre si em paz. Então, nós temos evidências, por exemplo, que no período de caçadores-coletores, antes que a
a agricultura fosse inventada, então, repetindo, os seres humanos há 200 mil anos, a agricultura foi inventada há cerca de 10 mil anos apenas, 10 mil anos. E só depois de 4 mil anos é que nós temos os registros históricos há 6 mil anos atrás. Então, esse período pré-histórico, nós sabemos que antes do desenvolvimento da agricultura, o máximo de grau de unidade social que havia era a família. Então, havia o pai, a mãe, e, às vezes, algum parente agregado, irmão, tios, avós, e os filhos, que podiam ser 20, 25, mais ou menos, por aí. E essas famílias andavam no meio ambiente buscando seu alimento e caçando animais e colhendo vegetais, raízes, etc., para se alimentar. Bom, quando uma família encontrava outra família, o que fazia? Guerreava, porque estavam disputando o mesmo território. Então, sempre a guerra havia entre as famílias caçadoras-coletoras. Depois de milhares de anos, muito provavelmente quando a agricultura passa a existir, nós vemos as famílias se reunindo em clãs. Clãs já são grupamentos sociais bem mais extensos, não mais de 50 pessoas, como eram as famílias, mas de 200, 300 pessoas. No clã, o que nós temos? Várias famílias reunidas. E essas famílias agora estão em paz. Mas, vocês já adivinharam, um clã faz guerra contra o outro clã, né? Como as famílias antes faziam entre si. Passa milhares de anos e os clãs se reúnem em tribos. Tribos são unidades sociais bem mais evoluídas, né? Com milhares de membros, talvez 1.000, 1.500 pessoas. E as tribos reúnem o quê? Os antigos clãs. Então, os clãs não fazem mais guerra agora entre si porque estão reunidos em tribos. Mas o que as tribos fazem? Guerra umas contra as outras. Passa-se milhares de anos e tribos se reúnem em cidades-estados. Cidades-estados são as primeiras manifestações da civilização, como na Mesopotâmia, cidades como a Babilônia, cidades como no Egito, Mênfis, Tebas, etc. Cidades como na Grécia, Atenas, Corinto, Esparta. O que as cidades-estados eram? Eram reuniões de muitas tribos, né? E o que acontecia? Cidade-estado fazia guerra contra a cidade-estado. Mesmo na Grécia clássica, Corinto, Esparta e Atenas e todas as demais, Micenas, etc., eles falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses, estavam num torrão de terra não maior do que o estado de São Paulo, e, no entanto, fizeram guerra entre si até se autodestruir com a Guerra do Peloponeso. Com o passar dos milênios, novamente, as cidades-estado se juntam em nações. Na verdade, a primeira nação que surgiu foi com a liderança do profeta Muhammad, 600 anos depois de Cristo. Daí surge o Estado Nacional, e o Estado Nacional nada mais é do que a reunião de muitas cidades-estado numa fraternidade mais ampla. E hoje em dia, nós ainda vivemos sob a égide do Estado-nação, né? E vimos no século XX o quanto o Estado-nação pode ser causa de destruição mútua na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e outras, né? Então, o Estado Nacional, assim como a cidade-estado, assim como a tribo, a clã e a família, não são o limite natural da fraternidade humana. O ser humano não reconhece fronteiras nacionais, não existe pintado na face da Terra uma divisa entre uma nação e outra. Geralmente é um rio, uma cadeia de montanhas. Na verdade, o ser humano tem a capacidade de amar os seres humanos em todo o mundo, de ter uma fraternidade que abarca o mundo. E se nós vamos vendo essa evolução histórica, é muito evidente que a evolução da complexidade de interdependência é que provocou essa evolução da unidade social. À medida que os homens foram dependendo mais uns dos outros, eles foram obrigados a criar uma unidade social cada vez mais ampla.
Aqui nós temos um texto bem interessante de Darwin, de Charles Darwin, do livro A Descendência do Homem, quando ele escreveu: à medida que o homem avança na civilização e pequenas tribos se unem para formar comunidades maiores, a mais simples razão dirá a cada indivíduo que ele deve estender seus instintos e simpatias sociais a todos os membros da mesma nação, embora não os conheça pessoalmente. Uma vez alcançado este ponto, existe apenas uma barreira artificial que impede suas simpatias de abraçarem os homens de todas as raças e nações. A barreira artificial é a noção de patriotismo exacerbado, do patriotismo que não reconhece a fraternidade além dos limites das fronteiras das nações. Um outro texto bem interessante é de Sigmund Freud, 1930, quando ele escreve: a cultura se constitui num processo a serviço do amor, cujo propósito é unir os indivíduos isolados e então as famílias, as raças, os povos e as nações num grande todo, a humanidade. Não sabemos por que isso precisa ser assim. Apenas sabemos que esse é o trabalho do amor. Nem a simples necessidade, nem as vantagens do trabalho em conjunto poderiam manter unidas as massas humanas. Isso é extraordinário, vindo da genialidade de Freud, né? E ele diz que não sabemos por que tem que ser assim, porque Freud era ateu, não é? Então ele não reconhecia um propósito espiritual no desenvolvimento da civilização. Ele estava focado no psiquismo, né? Mas nós sabemos, quer dizer, que o propósito de Deus é que o amor seja universal e não restrito. Por isso que o amor vai fazendo com que os homens se reúnam em unidades sociais cada vez mais amplas. Agora, aquela linha amarela tão bonitinha de ascensão da unidade social, né, é uma simplificação, porque a história não evolui dessa maneira tão simplória e simples, né? Aquilo é uma síntese do que a gente consegue enxergar na história. É mais ou menos como se faz um processo de destilação da confusão de história para enxergar aquela linha de evolução. Porque a história avança de uma maneira complexa. Quem nos dá uma metáfora boa para isso é o Arnold Toynbee, que foi, sem dúvida, o mais erudito, o mais completo historiador do século XX. E ele nos diz que a história avança como uma carruagem. As rodas são a ascensão e queda de imperadores, de reis, de governantes. As rodas são a ascensão e queda de impérios, a ascensão e queda de culturas, a ascensão e queda de religiões, a ascensão e queda de civilizações. Então, Toynbee diz, essas rodas vão continuamente girando, e nós vemos ao longo da história povos diferentes, imperadores diferentes, reinos diferentes, civilizações diferentes, nascendo, atingindo um auge e caindo. Mas, apesar desse ciclo, a carruagem avança. Então, Toynbee diz, nós podemos ver um avançar da condição humana nos ciclos de ascensão e queda de qualquer coisa ao longo da civilização. E isso hoje é referendado por vários estudiosos em campos como a sociologia, a antropologia e tal. O ser humano hoje não é igual ao ser humano de 2000 anos atrás. Nós evoluímos em nossas condições intelectuais, psicológicas, sociais, emocionais e espirituais. Houve um avanço da carruagem, ainda que a gente, olhando a história, só veja ascensão e queda. Uma outra maneira de poder entender a história e ver como ela necessita de uma interpretação e precisa aquela linha amarela de ascensão ser, de alguma maneira, problematizada, é o Monte Saint-Michel, na Normandia, na França, que é um dos lugares mais fascinantes, né, na face da Terra. É uma cidadela medieval, com uma igreja gótica medieval, e quando a maré está baixa,
o Mont Saint-Michel está na areia, está em terra. Mas quando a maré está alta, ele é uma ilha no meio do mar. Até a estrada moderna que foi feita para chegar até ele, muitas vezes fica coberto de água, como aqui nós vemos, e não se pode chegar. Então, se uma pessoa ficasse na beira da praia, olhando as ondas do mar, a pessoa diria que, bom, as ondas vão e vêm, avançam e recuam, avançam e recuam. Essa é a história das ondas. E vai embora. Se ele voltasse 8 horas, 12 horas depois, ele veria que a maré subiu 3 metros, 4 metros, 10 metros, 12 metros, dependendo do lugar do mundo, como acontece com o Mont Saint-Michel. Então, as ondas avançam e recuam, mas a maré sobe. Nós, hoje em dia, estamos vendo um recuo no sentimento de unidade mundial. Nós vemos líderes mundiais com um discurso autocêntrico, né? De desprezo até por seus antigos aliados políticos, né? E fechando-se fronteiras, construindo-se muros. Quando, em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado, eu sei que eu, e garanto que vocês todos, e muita gente, pensou que nunca mais iam se construir muros, né? Mas esse é o avanço e recuo das ondas. Essas ondas vão passar, essas ondas vão ficar para trás, e a história não vai nem lembrar quem eles são. Mas a maré vai subir, e a maré é a unidade da humanidade. Então, para que a gente veja que essa evolução da unidade não é uma coisa mágica ou sobrenatural, vamos entender alguma coisa sobre como os homens avançam na civilização. Na realidade humana, na vida humana, existem 2 tipos de forças. Forças que sustentam a vida, como estão colocadas aí abaixo: comunicação, indústria, energia, transporte, produção agrícola, finanças. Essas coisas se transformam rapidamente, por isso eu botei uma lebre ali nas forças que sustentam a vida. Os homens não têm apego às forças que sustentam a vida. Se eles conseguem fazer uma carroça, eles já querem fazer um trem a vapor. Se eles têm um trem a vapor, eles querem fazer um trem elétrico. Se eles têm um trem elétrico, eles querem um trem que flutue magneticamente, como nós temos no Japão. Se um homem faz sinal de fumaça, ele depois quer mensageiros. Se ele tem manuscritos, ele depois quer a imprensa. Se ele tem a imprensa, ele depois quer televisão, ele quer satélites e assim vai. Os seres humanos não se firmam nas forças que sustentam a vida. Sempre se busca uma maneira mais eficaz de realizá-las. Acima das forças que sustentam a vida são as forças que organizam a vida, que é a maneira como os homens estruturam a sua sociedade. Governo, religião, educação, ideologias, justiça e jurisprudência, artes em geral. Essas forças se movem lentamente. Os homens têm apego às forças que organizam a vida. Em termos de pintura, nós sabemos que quando os fabulosos impressionistas, que hoje em dia nos encantam, Renoir e Gauguin, que já era quase pós-impressionista, né? E eles todos foram desprezados, eles não foram aceitos pela Academia Francesa de Pintura. Tiveram que fazer uma exposição separada. Os homens se apegam às forças que organizam a vida e não querem mudar. A mudança de ideologia, a mudança de governo, a mudança de jurisprudência, geralmente é feita em revoluções. Apesar daquele impacto da peste bubônica na queda do feudalismo, que eu comentei para vocês, foi necessária a Revolução Francesa para transformar isso numa realidade social nova. Então,
as forças que organizam a vida e as forças que sustentam a vida vivem num descompasso. Nós poderíamos dizer assim que as forças que sustentam a vida são como esses modernos patins desse simpático senhor. E as forças que organizam a vida seriam como a cabeça dele. Então, as que sustentam a vida se movem rápido, as que organizam a vida se movem devagar. Ora, o que isso faz acontecer? Geralmente, tombos homéricos. As forças que sustentam a vida avançam mais rápido, as que organizam a vida vão atrás. E daí nós temos as quedas das civilizações, as quedas dos governos, as quedas dos impérios. Às vezes fica confuso de ver quem é a força que organiza, qual é a força que sustenta. E o desequilíbrio entre elas é sempre desastroso. Nós sempre temos caos social, caos econômico, caos jurídico, quando as forças que organizam a vida não acompanham aquelas que sustentam a vida. Os séculos XIX e o século XX são qualitativamente diferentes de todos os 2000 séculos anteriores que nós temos. Tá? Então, se nós entendemos que as forças que sustentam a vida exigem dos homens uma adequação nas forças que organizam a vida, é óbvio que a transformação do século XIX e XX também exige essa mesma transformação. Aqui, num apanhado muito rápido, só para a gente ter uma sensação mais próxima, durante 200 mil anos, o transporte por terra era a pé, ou cavalo, ou carroça. A carroça surgiu muito mais tarde. Depois do século XIX, o que nós temos? 1830, a primeira ferrovia entre Manchester e Liverpool, que era ainda a vapor. Em 1885, temos o primeiro automóvel, Mercedes-Benz, o Motorwagen. Em 1916, temos aqui uma fotografia da Praça da Sé, em São Paulo. Vocês veem ali, só tem carroça com cavalo, que seria uma ofensa para eles chamar de carroça, eram tilburies. Né? Mas não há nada, em 1916, não há nada ali que seja movido a combustão. E hoje em dia temos carros autônomos cada vez mais presentes, e o maglev, que é o trem magnético de suspensão magnética. Durante 200 mil anos, o transporte por água eram ou embarcações rudimentares, ou no século XVI, a invenção das caravelas na Península Ibérica, né, por Portugal e Espanha. Em 1894, nós temos o primeiro navio a vapor, que andava nos espetaculares 64 km por hora. 1995, 55, temos a revolução dos containers, que é o transporte intermodal, permite, de uma maneira extraordinariamente eficaz, transportar bens e produtos em todo o mundo e tirá-los de trens, colocá-los em navios e depois em caminhões, por exemplo. Temos barcos que já praticamente voam por cima d'água e temos imensos porta-aviões, dos quais aviões podem pousar e decolar. No ar, durante 200 mil anos, só tinha passarinho. A partir do século XIX, nós temos em 1906, Santos Dumont conseguiu voar 220 metros espetaculares durante 21 segundos no ar. Em 1917, apenas 11 anos depois, na Primeira Guerra Mundial, nós já temos o Barão Vermelho aí com o seu famoso Fokker DR-1. Segunda Guerra Mundial, os terríveis B-29 com toneladas de bombas. Entre 76 e 2003, o Concorde, primeiro supersônico de passageiros comercial, e o Boeing 747-8, que em 1912 inaugurou, que ainda hoje é o grande transporte do mundo. Na comunicação, durante 200 mil anos, nós tivemos só sinal de fumaça, manuscritos e portadores levando missivas, né, de um lado para o outro. 1441,
bem semelhante ao que aconteceu com o transporte à água, com as caravelas, nós temos a grande invenção da imprensa, né, por Gutenberg, na Alemanha. A partir de 1863, então já século XIX, nós temos a imprensa rotativa, que acelera tremendamente a impressão. 1876, o telefone, com Graham Bell. 1920, a primeira rádio comercial. 1965, TV por satélite. 1980, conferência por TV. 1995, a internet. E aqui estamos nós. Então, vejam, o século XIX e o XX marcam uma fronteira clara com todo o passado da humanidade. E é óbvio que todo esse desenvolvimento nas forças que sustentam a vida, né, como nós vemos aqui, basicamente tecnologia, é óbvio que as forças que organizam a vida têm que sofrer uma influência tremenda. Então, o que nós vemos no século XX, basicamente? As forças que sustentam a vida, ali embaixo, elas têm unidade. Existe supply chain, as coisas que são produzidas num país dependem de peças e elementos que vêm de outro país. Agora, no começo da pandemia, meus amigos da HP, onde eu tenho trabalhado há 16 anos com eles, não havia ainda epidemia no Brasil, mas eles já não tinham componentes para as fábricas que produzem os equipamentos, computadores e impressoras aqui no Brasil, porque a China não estava mais produzindo e tudo que eles necessitavam vinha de lá. Tudo, quase tudo. Então, há hoje claramente uma unidade nas forças que sustentam a vida. Mas as forças que organizam a vida ainda estão em conflito. Estão ainda paralisadas no grau de unidade nacional, de autonomia nacional, e a ponto de desprezar instituições internacionais como a Organização Mundial da Saúde e de nações poderosas retirarem o seu apoio a organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde em meio a uma pandemia. Então, por causa desse avanço extraordinário, Abdu'l-Bahá, em 1911, 12, disse em tempos passados, em ciclos passados, perdão, é que a minha barrazinha do Zoom estava em cima do escrito. Em ciclos passados, se bem que fosse estabelecida alguma harmonia, a unidade de todo o gênero humano, entretanto, por falta de meios, não poderia ser atingida. Então, não havia desenvolvimento suficiente nas forças que sustentam a vida para que uma unidade de todo o gênero humano pudesse acontecer. Mas aí ele diz, hoje, porém, os meios de comunicação se têm multiplicado e os 5 continentes da Terra estão virtualmente unidos em um só. Assim, pois, na época atual, a unidade de todo o gênero humano é realizável. Então, hoje em dia, é possível alcançar essa unidade. E daí nos surge uma ideia poderosa, que é a ideia da revelação progressiva. Uma vez captada a ideia, nós podemos perceber o quanto é factível e o quanto é natural que os seres humanos cheguem a um grau de fraternidade que abarque o mundo inteiro, uma fraternidade mundial. A ideia da revelação progressiva, colocada de uma maneira muito simples, é a seguinte, que ao longo da história humana, e antes da história também, surgiram na Terra uma série de avatares, uma série de profetas, uma série de manifestantes de Deus, homens que diziam que falavam em nome de Deus, diziam que a mensagem deles não era deles, era de Deus. Então, se nós vemos aí o período histórico, Adão, nós temos Krishna, fundador do hinduísmo, Moisés do judaísmo, Zoroastro ou Zaratustra no zoroastrismo, Buda no budismo, Jesus no cristianismo, Muhammad no islamismo, no babismo, Bahá'u'lláh na fé Bahá'í. A ideia é que esses vários profetas vêm ao mundo de tempos em tempos para transmitir aos homens cada vez um grau maior de conhecimento espiritual. E
que antes de Adão houve também profetas e que no futuro também haverão outros. E há muitos outros que nós não temos o nome não foi registrado pela história ou se perdeu. Então, Deus, o Deus único, né? Porque não tem dois deuses, um Deus único, infinito, que é puro espírito, como diz Jesus, ele é como o Sol. Ele não pode entrar em contato direto com a Terra. Se o Sol entra em contato direto com a Terra, queima tudo que está na Terra. Mas o Sol vem até a Terra através dos seus raios. Então, os profetas seriam como os raios do Sol. Eles são suficientemente humanos e suficientemente divinos para transmitir aos homens uma mensagem dada a eles pelo Deus infinito e incognoscível. Essa ideia de que há uma revelação progressiva de Deus à humanidade é uma ideia que ajuda a amalgamar aquilo que, em geral, é visto como muito diferente. As pessoas têm a tendência de ver uma religião como totalmente diferente da outra. E, na verdade, não é assim. E uma outra metáfora que eu queria convidar vocês a analisar é essa aqui. Se nós vemos do lado esquerdo uma fotografia de satélite da NASA das ilhas do Havaí. E a gente tem a mania de dizer que as ilhas são ilhas porque são isoladas uma das outras por massas d'água, certo? Ilha vem da mesma raiz latina de isolar, isola. Isola é uma ilha em latim, né? Em italiano ainda é, né? No entanto, nós sabemos, olhando para o lado direito e vendo aqui não mais a superfície do oceano, mas sim o substrato da Terra, aonde essas ilhas estão, nós vemos que essas ilhas nada mais são do que o topo de montanhas, de uma cadeia de montanhas que está incrustada na crosta terrestre. Então, as ilhas, na verdade, estão unidas entre si, mas abaixo da linha d'água. E por isso que aparentemente são separadas. As religiões também são assim. Aparentemente são distintas, porque surgiram em épocas distintas, em línguas distintas, em culturas distintas. Mas se nós formos analisar o substrato, se nós formos olhar elas em profundidade, nós vamos ver que todas elas ensinaram a mesma coisa. Por isso, por exemplo, Krishna, o principal profeta do hinduísmo, há 5.000 anos, ele diz nos Vedas: as flores nos altares são de muitas variedades, mas a adoração é uma só. Os sistemas de fé são distintos, mas Deus é um só. Quando se analisa esses profetas da revelação progressiva contra o pano de fundo das forças que sustentam a vida e das forças que organizam a vida, a gente consegue enxergar o seguinte: os profetas só aparecem quando as forças que sustentam a vida estão maduras para a mensagem deles. Então, um profeta não traz uma mensagem espiritual, uma mensagem religiosa que esteja além da capacidade das forças que sustentam a vida de vindicar, de sustentar, de permitir. E, ao mesmo tempo, esses profetas trazem uma revelação divina que atualiza as forças que organizam a vida e que as molda para os séculos e milênios futuros. Então, o profeta vem quando as forças que sustentam a vida estão prontas para a sua mensagem, mas a mensagem que ele dá reorganiza as forças que organizam a vida e deixam elas preparadas para o futuro. Nós podemos também compreender essa missão profética, essa relação dos profetas com os homens, através de uma outra metáfora. E pelo entendimento de que existem coisas que são incompatíveis. Há coisas que não podem ter relação direta uma com a outra. Por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu produz permanentemente 760.000 volts de energia. Se essa energia de Itaipu fosse trazida diretamente para as nossas residências, que utilizam 110, 220 volts, eram todas as residências queimadas imediatamente, porque não são compatíveis, certo? Então, coisas incompatíveis exigem um intermediário para uni-las. Qual é o intermediário no caso da energia? A subestação com transformadores. Os transformadores transformam a hidrelétrica de Itaipu
a energia de Itaipu em energia que as nossas residências podem utilizar. Aqui a mais bela residência da face da Terra, a Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright. Outra coisa incompatível, a Terra e o Sol. Aqui vocês veem naquela erupção solar que está aí em cima à direita na fotografia, o pixel branco é o tamanho da Terra em relação ao Sol. Então, vejam, as erupções solares pequenas, como essa alça aí que nós vemos de fogo e de plasma sendo emitida do Sol, tem cerca de 500.000 quilômetros de tamanho. 500.000 quilômetros. O diâmetro da Terra é de 12,7 mil quilômetros. 12,7 contra 500.000. A temperatura do Sol no núcleo é 13 milhões de graus centígrados. Na corona, 2 milhões de graus centígrados. De qualquer maneira, o calor do Sol é incompatível com o calor de 25, 26 graus, que é confortável para nós. O Sol não pode ter contato direto com a Terra. Seria o extermínio da Terra. Então, como é que o Sol vem até nós? Através dos raios do Sol. Os raios do Sol são os intermediários necessários entre o Sol e a Terra. E o que são os raios do Sol? São o Sol. Não são outra coisa. Os raios do Sol são uma emanação do Sol. Mas são o Sol que pode ser suportado pela vida na Terra. Da mesma maneira, nós conseguimos entender Deus em relação aos seres humanos. Não pode haver contato direto entre Deus infinito e os seres humanos finitos. É por isso que Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Buda diz coisas semelhantes, Bahá'u'lláh diz coisas semelhantes, Muhammad diz coisas semelhantes, todos os profetas dizem coisas semelhantes. Ninguém conhece a Deus a não ser através da minha mensagem. Então, o profeta, o verbo de Deus, é o intermediário para que haja relação entre Deus e os seres humanos. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas esse desenho tenta apresentar uma elucidação da trindade, que muitas pessoas não conseguem compreender, que é um mistério aí há 2000 anos dentro da teologia cristã. E, basicamente, nós podemos entender assim, que Deus Pai é como o Sol. O Deus Espírito Santo é como os raios do Sol. E o Deus Filho é o Sol na Terra. Só que, vejam, se nós temos espelhos, porque os espelhos estão na Terra, os espelhos não estão flutuando no ar, né? O espelho é uma realidade da Terra. Quando Jesus diz, quem viu a mim, viu ao Pai, ou quando Bahá'u'lláh diz, jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade, em mim mesmo nada se viu a não ser Deus, é o espelho dizendo que eu estou manifestando Deus. Só que o Sol não desce do céu para entrar dentro do espelho. Ele se reflete no espelho graças aos seus raios. Então, o Deus Filho é o espelho refletindo o Sol. O Deus Espírito Santo é o raio do Sol, que traz o Sol para dentro do espelho. E o Deus Pai é o Sol. Aqui tem trechos de diferentes manifestantes, poderia haver muito mais, mas daí não daria para apresentar. Nas palavras de vários profetas, vários manifestantes, as falas que identificam eles como fazendo referência a Deus Pai, ou a Deus Espírito Santo, ou a Deus Filho. Então, basicamente, se nós olhamos o Sol, nós vemos em alguns dias o Sol brilhar plenamente. Em outros momentos ele está nublado. Outros dias há chuva, outros há temporal. Depois o Sol vem de novo. Então, as circunstâncias atmosféricas fazem com que o Sol apareça diferente para as pessoas que estão na Terra. Mas é claro que no céu o Sol não sofre essa diferença. O Sol é sempre o Sol e está sempre brilhando. Né? E Bahá'u'lláh, por isso, diz num dos seus escritos, sabe tu seguramente que a essência de todos os profetas de Deus é uma e a mesma. Sua unidade é absoluta. Diz Deus, o Criador, não há distinção alguma entre os portadores de minha mensagem.
Não há distinção alguma entre os portadores de minha mensagem. E isso os próprios profetas muitas vezes disseram. Muhammad, por exemplo, ele diz: eu sou Moisés, eu sou Jesus, eu sou todos os profetas. Ditos semelhantes vieram do Bab, de Bahá'u'lláh também. É como se o sol das 6 da manhã, o sol das 9 da manhã, o sol do meio-dia, todos são o mesmo sol. Se o sol do meio-dia disser eu sou o sol do meio-dia, é verdade. Se o sol das 6 da manhã disser eu sou o sol das 6 da manhã, também é verdade. Mas se o sol do meio-dia disser eu sou o sol das 6 da manhã, também é verdade. E se o sol das 6 da manhã disser eu sou o sol do meio-dia, também é verdade. Então, a missão de Bahá'u'lláh está dentro daqueles parâmetros que nós colocamos para todos os profetas. Então, o objetivo dele é atualizar e moldar as forças que organizam a vida em direção à unidade mundial. Justamente por causa das grandes transformações, das forças que sustentam a vida no século XIX e XX, Bahá'u'lláh traz na sua revelação uma reorganização da vida, atualizando e moldando as forças que organizam a vida em direção a uma unidade e paz mundiais. O Dr. Tedros, que é o diretor da Organização Mundial da Saúde, durante a pandemia agora, ele disse: esse vírus não será derrotado se não estivermos unidos. Se não estamos unidos, o vírus explorará as fendas entre nós e continuará a causar estragos. Vidas serão perdidas. E nós já vimos isso acontecer com clareza. A quantidade de mortos nos Estados Unidos pela negação inicial da pandemia, pela miopia nacional de vários lugares, inclusive o Brasil, fez com que muitas vidas fossem sacrificadas. Então, Bahá'u'lláh nos diz em relação a isso, um textinho apenas, né? Sabemos que Bahá'u'lláh tem escrituras abundantes, muito abundantes. Nos 40 anos da revelação, que durou a revelação de Bahá'u'lláh, com aprisionamento, tortura, envenenamento, exílio, aqueles 40 anos de dor, Bahá'u'lláh revelou o equivalente a 70 vezes o volume da Bíblia, Antigo e Novo Testamento juntos, que foram revelados aos homens durante 3.000 anos, basicamente. 70 vezes o volume da Bíblia, 14 vezes o volume da Bíblia e 70 vezes o volume do Alcorão, que foi revelado a Muhammad durante 23 anos. Na verdade, Bahá'u'lláh era capaz de revelar o volume do Alcorão em 2 dias e 2 noites. Isso não é porque Bahá'u'lláh era mais poderoso que os outros profetas, mas apenas representa a época que nós vivemos. Nós vivemos o período de começo da maturidade coletiva da humanidade. Então, o professor pode ensinar mais. Não é que os professores do passado não soubessem, né? Jesus mesmo disse: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Bahá'u'lláh escreveu ao Papa e disse que ele era o Espírito da verdade, que trazia agora aquilo que antes Jesus não podia ensinar. Então, não é uma questão de distinção pessoal, mas é porque a revelação de Deus está sempre adequada ao desenvolvimento da sua época. E aqui nós temos mais 2 textos nesse sentido, revelados por Bahá'u'lláh. Tratai uns aos outros com o maior amor e harmonia, em espírito amigável e fraternal. Aquele que é o sol da verdade dá-me testemunho. Tão potente é a luz da unidade que pode iluminar toda a terra. Então, a luz da unidade não é apenas para a família, não é apenas para clã, não é apenas para a tribo, não é apenas para a cidade-estado, não é apenas para a nação. A luz da unidade pode iluminar a terra inteira. E ele diz também que não se vanglorie quem ama seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A terra é um só país e o gênero humano seus cidadãos. Diante desse postulado de Bahá'u'lláh, fica claro
que não poderia haver um exército que abençoasse os seus soldados para ir combater outro exército também abençoado pelos seus sacerdotes, né? O que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram cristãos matando cristãos. E antes de cada exército sair, os sacerdotes abençoavam o seu lado da guerra. Quer dizer, Bahá'u'lláh transcende isso e deixa muito claro que seria assassinato matar qualquer pessoa que fosse de outra nação. Então, a pandemia, de uma maneira geral, o que nós já vemos ela fazendo, né? Ela nos faz entender que o distanciamento físico não significa distanciamento social. Infelizmente, a mídia e as autoridades falam de distanciamento social. Não há distanciamento social. O que há é distanciamento físico. Nós estamos socialmente juntos agora. Nós temos aqui pessoas do Chile conosco, pessoas de outros países conosco. Então, socialmente, estamos mais unidos do que antes. O distanciamento é físico. E isso vai ter repercussões imensas de agora em diante, porque muitos empregos vão se tornar home office. As pessoas não vão ter que se deslocar, vão continuar trabalhando na sua casa, sem ter que passar 2 horas, 3 horas no trânsito para ir até um escritório. Da mesma maneira, a educação à distância. A pandemia nos ajuda a reconhecer a unidade da humanidade. Os que ficaram doentes e morreram tinham várias nacionalidades, várias religiões, vários status, várias condições sociais. Todos eles foram vítimas do mesmo vírus. Então, somos irmãos no mundo inteiro. A pandemia nos ajuda a valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais. Nós paramos com aquela loucura desenfreada de compra em shoppings e percebemos que podemos sobreviver sem ir ao shopping durante 3 meses. A pandemia nos ajuda a buscar mais equilíbrio entre razão e fé. Não adianta fé cega. Nós temos que usar a ciência. Se a ciência não estiver junto com a fé é superstição e vai trazer mais mal do que bem. Nós aprendemos a valorizar a oração e meditação para serenar e transcender. Presos em casa, nós tivemos que aprender novas maneiras e incorporar novos hábitos, felizes daqueles que fizeram isso. Aprendemos a confiar mais em Deus e nos seus instrumentos, entre eles a ciência. A ciência é um instrumento de Deus. Aquelas autoridades que disseram que a gripezinha ia passar como um milagre, né, estão agora tendo que engolir as suas palavras. Nós aprendemos a desenvolver virtudes como resiliência, paciência, amor, empatia e generosidade, entre outras tantas. A prezar grandemente os responsáveis pelos serviços médicos e essenciais. Os estudos contemporâneos apontam que, a partir da pandemia, as ciências da medicina, da enfermagem e outras ligadas à saúde vão ter um desenvolvimento e uma prioridade social como não tinham há muito tempo. E nós aprendemos a valorizar o aconchego e o consolo que pode vir da família e do lar. E termino aqui com 2 palavras, uma de Jesus, outra de Bahá'u'lláh. Jesus diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E Bahá'u'lláh diz: os sopros do Todo-Glorioso manaram sobre mim e me deram o conhecimento de tudo o que existe. Isso não provém de mim, mas de um ser que é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Krishna, Buda, Zoroastro, Muhammad, todos os profetas disseram coisas semelhantes nos seus escritos. E aqui eu coloco para vocês uma questão muito clara. Se um homem diz que é Deus que está falando através dele, que aquilo que ele está ensinando, todos os profetas disseram a mesma coisa. Eles não disseram: veja, gente, eu andei pensando, meditando durante muito tempo, filosofando, e o que eu tenho para vocês são esses meus ensinamentos depois de muito cogitar. Não. Eles eram homens simples, envolvidos em vidas comuns, quando de repente eles dizem: eu tenho uma mensagem que não é minha, é de Deus.
O que eu digo para vocês não é meu, é de Deus. Ora, se um homem se levanta no meio do povo e diz que está falando em nome de Deus, só há 3 possibilidades. Só 3 possibilidades. Uma, ele pode ser um mentiroso, sem dúvida alguma. Segundo, ele pode ser um doido, louco, sem dúvida alguma. E terceira, ele pode ser verdadeiro. Ora, um mentiroso só mente para ter vantagens. Nenhum mentiroso mente para ir para a cruz, como Jesus. Nenhum mentiroso mente para ser envenenado, como Muhammad. Nenhum mentiroso mente para ficar 40 anos aprisionado, exilado, torturado, envenenado, como Baha'u'lláh. Então, esses homens não são mentirosos. Agora, podem ser loucos, porque um louco pode, na sua loucura, ir para a cruz e continuar dizendo loucuras. Só que, quando nós lemos as palavras de Jesus, de Baha'u'lláh, de Buda, quando nós estudamos as vidas deles, nós vemos que são de abundante sanidade, de abundante coerência. Eles absolutamente não são loucos. Loucos não exerceriam influência sobre bilhões de pessoas durante milhares de anos. Bilhões de pessoas durante milhares de anos. Então, se eles não são mentirosos nem loucos, só há uma opção. Eles são quem eles dizem que são. Porta-vozes do Deus infinito entre os homens. Os intermediários necessários. E assim, essa é a nossa última, acho que é o último slide, Baha'u'lláh revelou: retirai os véus e as vendas que vos obscurecem a visão e considerai os testemunhos dos profetas e mensageiros, para que, quiçá, venhais a reconhecer a causa de Deus nestes dias, em que veio o prometido investido de poderosa soberania. Temei a Deus, e não vos priveis daquele que é o alvorecer de seus sinais. E é isso. Eu fui além do que eu imaginava. Falei mais para vocês do que para os outros grupos. Espero que vocês estejam bem, sobrevivido à apresentação. Eu vou dar um tempinho mais para interromper o compartilhamento do slide para aqueles que estão dormindo poder abrir os olhos e fazer de conta que estavam prestando atenção. Pronto. Queridos, queridas, nós mandamos uma mensagem aqui no chat para vocês. Caso vocês queiram fazer perguntas, mandarem perguntas por escrito aqui para o Luiz, eu vou ajudar aqui nesse momento, tá bom? Agradeço muito, Luiz, pela fala. Estou aqui super feliz de te ouvir de novo. Obrigado. Obrigado. Vou fazer minhas perguntas por último, para dar para todo mundo fazer. É a primeira que chegou. Tomara... Não sei se você consegue ler aí, Luiz. Estou lendo. Acho que posso ler da Larissa. No caso as pessoas não estejam lendo, a pergunta do Marcel. E ele pergunta se algum dos mensageiros de Deus que nós temos notícia até agora foram mulheres e se não, se existe alguma explicação para isso. Excelente, Marcel. Que bom que um homem perguntou isso, porque geralmente são só as mulheres que perguntam isso. Parabéns. Estamos no mesmo barco. Veja, não há notícia de uma mulher ter sido profeta, mas isso não quer dizer que haja um impedimento. Nós temos que entender que as circunstâncias sociais até hoje não permitiam que uma mulher se tornasse mensageira, né? Os homens eram basicamente os que dominavam a vida social. Não existia vida social para as mulheres, né? E um manifestante precisa ser social. Se a gente pensar basicamente o que Jesus fez durante a sua missão toda, ele caminhou, viajou por lugares diferentes, cidades diferentes, e comeu junto com as pessoas. Então, foi deslocamento e comensalidade. Deslocamento e comensalidade. Uma mulher não poderia fazer aquilo. As mulheres estavam para trás. Mas no futuro, eu não tenho a menor dúvida de que os próximos profetas, talvez já o próximo, em 1000 anos, seja mulher.
É pelas circunstâncias históricas. Temos sempre que lembrar que Deus respeita as circunstâncias históricas. Tá? Por essa razão. Márcia Galo, muito obrigado, querida, pelo comentário. Fiquei feliz que tu gostaste também. A Larissa diz aqui... não, a Larissa está dando orientação. Né? Tiago, obrigado. Fico feliz que tu gostaste também. Fico feliz. Isso, Alexandre, muito bem colocado. Todos os profetas tiveram uma mulher como referência. Né? Maria, mãe de Jesus, inequivocamente a razão pela qual Jesus veio à Terra, né? Porque se não fosse Maria, não teríamos Jesus. Então, ela foi abençoada pelo Espírito Santo e o nascimento de Jesus foi excepcional, né? Foi paranormal, realmente. Não é o único profeta que nasceu de uma mãe sem concepção natural, nós temos outros na história também, mas se não fosse a mãe, ele não haveria de estar entre nós. Então, as mulheres são fundamentais, sem dúvida. Nader pergunta quais seriam os livros indicados para aprofundar o tema. Olha, o tema de revelação progressiva, eu diria que o melhor seria ler diretamente Bahá'u'lláh, o livro da certeza. O livro da certeza é uma coisa extraordinária. Eu já li mais de 20 vezes e cada vez que eu leio eu encontro coisa nova. É impressionante, é inesgotável. Né? Mas há explicações boas também em outras obras. O Bahá'u'lláh e a Nova Era, do Dr. Esselmont, também expõe de uma maneira bem didática isso. Se nós lemos as palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, ele também apresenta os manifestantes. Enfim, há várias formas de entender isso. Né? Marlene, obrigado, querida, por gostar. Buba, compartilhar aqui ou futuramente o link de acesso dessa palestra. Eu cheguei só no finalzinho. Deve ter sido esplêndido. Tu diz isso porque tu não assistisse, né? Tem que perguntar para quem assistiu se achou esplêndido. Mas, com certeza, o Henry vai deixar o link para vocês poderem acessar, sem dúvida, foi gravada, né? E é um prazer, se em algum outro momento também vocês quiserem aprofundar os temas, a gente pode combinar. Ângela Loureiro, querida de Belo Horizonte, obrigado, querida Jalê. Aqui é uma pergunta interessante. A fé Bahá'í acredita na existência de santos? Eles existem? Claro. Olhem para mim. Claro que existem santos. Mas o que são santos? São seres humanos como qualquer outro, só que colocaram Deus acima de si mesmos. Né? Santo Agostinho diz uma coisa muito linda nos seus escritos, lá no século V, quinto século depois de Cristo. Ele diz: não há um santo sem um passado, nem um pecador sem um futuro. Não há um santo sem um passado, nem um pecador sem um futuro. Se nós pegarmos São Paulo, por exemplo, e analisarmos a vida dele 10 anos antes de ele se converter, a gente dizia: é um fariseu, malfadado fariseu, fanático fariseu. Se nós analisarmos ele durante os 3 anos da manifestação de Jesus, nós vamos dizer: é um perseguidor de cristãos, é um perseguidor de Jesus. Se nós analisarmos São Paulo 30 segundos antes da conversão, a gente diria: é um fariseu perseguidor de cristãos. Ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos. E daí ele tem a visão de Jesus e cai do cavalo, literalmente.
cai do cavalo e se converte. Então, veja, não há um santo sem um passado, nem um pecador sem um futuro. Muitos pecadores podem se tornar santos. E Abdu'l-Bahá nos dá essa certeza. Sem dúvida alguma que existem santos no cristianismo, no islamismo, na fé Bahá'í, no budismo, todas as religiões onde alguns indivíduos conseguiram se colocar acima do egoísmo, acabaram sendo santificados. Só que os santos nunca sabem que eles são santos. Os santos sempre se consideram pecadores. Quem se considera santo são os pecadores. É muito interessante. Bom. A chegada do Bab Baha'u'lláh marcou um novo desenvolvimento da civilização humana e da ciência e tudo. Então eu posso encontrar o escrito segredo sagrado. Então eu posso encontrar o escrito sagrado que fala disso. Sim, com certeza, né, Eduardo? Não há dúvida. Se nós lemos as escrituras de Baha'u'lláh já traduzidas para o português, nós podemos ter certeza absoluta da revelação dele. Os escritos dele para os reis do mundo, para o Papa Pio IX, para a Rainha Vitória, para o imperador, o czar da Rússia, Francisco José, do Império Austro-Húngaro, essas epístolas que estão no Chamado do Senhor das Hostes, no livro Chamado do Senhor das Hostes, mostra claramente que chegou o tempo da união, porque o mundo se desenvolveu. E o Eduardo coloca ainda assim: Daniela Cristina, obrigado, querida, gratidão é minha. O Eduardo diz: sem a chegada do Baba, a ciência não poderia haver avançado como hoje. Aí é difícil dizer, Eduardo, o que vem antes, se o ovo ou a galinha, né? O que a gente percebe é o seguinte: o mundo já estava se preparando para a vinda do Bab, já estava se preparando, através de forças inconscientes. Inconscientes, o homem já estava construindo a unidade. A Revolução Industrial começa no século XVIII. Quando o Bab vem, meados do século XIX, a Revolução Industrial já está a pleno vapor. Então, as forças que sustentam a vida já estavam se desenvolvendo. E daí, quando o Bab vem, ele lança a sua mensagem, sabendo disso, e lançando o desafio para a unidade mundial lá na frente. Então, as duas coisas estão imbrincadas. Uma coisa está na outra. Mas não é certo dizer que a revelação provoca o desenvolvimento. Não. O desenvolvimento já vinha acontecendo. A revelação acelera. Ela autoriza, digamos assim, aquilo que está acontecendo, né? Luiz, eu tô aqui me sentindo meio mal que eu não tô lendo as perguntas para você. Eu sou uma péssima organizadora de diálogo, né? É uma péssima organizadora, realmente. Eu acho que eu vou dispensar essa organizadora. Você quer que eu leia para você as perguntas ou você está indo bem aí no chat? Eu estou aqui preocupada. Lê, fica mais bonito. Não, lê, fica mais bonito. Daí não escutam tanto, eu já falei demais. Então tá bom. Eu vou pular que eu mesma fiz e vou passar para a próxima e eu leio a minha depois. Tá bom. A Júlia está perguntando: o sofrimento é uma característica somente dos seres finitos? Sim, sim. Bom, primeiro porque o único ser infinito é Deus. E Deus não sofre. Deus não sofre porque ele é perfeito. Qualquer coisa que aconteça no universo que ele criou não o afeta, não atinge. Então, sim, seres finitos são os únicos que são atacados pelo sofrimento. Mas sabe, Júlia, querida, como nós vimos o texto lá de Buda, a dor atinge todos os seres finitos, mas o sofrimento é uma escolha. Tem pessoas, veja, Nelson Mandela ficou 23 anos aprisionado, 23 anos numa cadeia.
Quando saiu, não disse uma palavra contra os seus algozes, nenhuma palavra. Pelo contrário, colocou vários brancos no governo que elegeu ele como presidente. Vai dizer que esse não é um dos santos contemporâneos? Gandhi, a mesma coisa. O quanto apanhou enquanto estava na África do Sul, querendo a igualdade entre as raças. E depois, na Índia, quanto sofrimento até convencer as pessoas a lutar pela independência sem a violência. E criar uma nova forma de revolução que nós não conhecíamos. A revolução não violenta. E ainda foi assassinado. Veja. Então, os seres todos passam por dor, mas homens como eles, mulheres como Madre Teresa de Calcutá, outra, ela ganhou a santidade, não foi por nada, né? Eles têm dores, mas eles não sofrem. Eles usam as dores como pedras para galgar as alturas. Eles se colocam acima das dores do mundo. E por isso se aproximam de Deus. E ficam semelhantes a Deus. É isso que nós chamamos um santo, né? Luiz, a Cirlei pergunta: você acredita que a partir da experiência vivida nesse período de pandemia, a educação como um todo será transformada? Olha, Cilei, excelente questão, né? Eu acho muito difícil afirmar que sim. Eu acho que em muitos países e em muitas instâncias vai haver uma transformação. Por exemplo, eu acredito que tecnologicamente a educação à distância vai assumir novas realidades, né? Desde os anos 50 do século passado, nós temos a Open University na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas aqui, entre nós, nunca teve muita força isso, né? As pessoas sempre gostaram de ir para campos universitários, não aprender em casa. Mas está se vendo que há vantagens muito grandes na educação à distância. Então, em relação à tecnologia da educação, acho que sim, vai haver em muitos lugares o aproveitamento e o desenvolvimento de uma tecnologia mais eficaz para a educação à distância. Em relação ao conteúdo, eu diria a mesma coisa. Em alguns lugares, em algumas instâncias, a pandemia vai fazer com que o conteúdo da educação se torne diferente. A fraternidade mundial vai ser mais colocada à vista. As pessoas vão estudar melhor de que maneira os seres humanos poderiam ter se precavido do vírus se houvesse uma maior integração entre as nações e elas não estivessem tão separadas por ideologias e barreiras, 1000 barreiras, né? Então, acredito que sim. Mas, como tudo depende do livre-arbítrio, tem outros que vão dizer que se as nações estivessem fechadas, não teria havido contágio, como uns dizem hoje em dia, né? Quer dizer, tem doido para tudo. Mas eu acho que, de alguma maneira, com certeza, a educação vai ser afetada, porque é impossível que uma pandemia como essa não deixe lições e aprendizados importantes, né? E, se Deus quiser, todos vão ser para o bem. Mas dificilmente vai ser assim. Acho que a sua fala agora emenda bem com a pergunta que o Vahid está fazendo aqui. A unidade mundial parece algo muito grande e distante de nós. Essa é uma tarefa para os líderes? O que nós podemos fazer? Bom, os líderes são os responsáveis finais por isso, mas nós podemos já nos preparar para quando isso acontecer. Então, a unidade mundial não é uma realidade nem uma prioridade dos líderes contemporâneos, tirando alguns gatos pingados. Não é nem prioridade política, nem prioridade econômica dos líderes contemporâneos. Mas pode ser uma prioridade pessoal nossa. No momento em que eu me sinto irmanado com o resto da humanidade e que eu fico triste, dizimado
de ver as crianças no Iêmen, numa guerra fratricida de 10 anos, morrendo de fome, porque os proprietários do poder não deixam a ajuda internacional chegar até onde deveria chegar, e agora ainda sofrendo de pandemia. Quer dizer, ao ver aquele sofrimento imenso, se eu não me irmanar com eles, e não é ter pena, sabe? Nós estudamos, eu tenho realizado, com a ajuda da Ginuzi e do Alexandre, aulas sobre temas diferentes. Nós já estudamos, por exemplo, as virtudes humanas, estudamos a felicidade, estudamos inteligência emocional, estudamos inteligência interpessoal entre as pessoas, estudamos desenvolvimento da consciência. Então, essas aulas estão aí, estão lançadas, estão no ar, as pessoas estão se inscrevendo, e numa delas a gente estudou a responsabilidade do indivíduo em relação a outras pessoas, que vai num grau crescendo. Primeiro, o grau mais baixo é pena, ter pena dos outros. Depois, o outro grau é simpatia, simpatia com os outros. Depois é empatia. E depois é compaixão. Compaixão é sentir a dor junto com o outro. Então, por exemplo, se a gente vê as crianças sofrendo no Iêmen, se nós vemos aquelas massas de refugiados tragicamente expulsos da Síria e de outros lugares, no frio do inverno europeu, em barracas, sem ter qualquer tipo de aquecimento ou alimento adequado, nós podemos ficar com pena. Mas isso é um grau muito baixo. Ou nós podemos ter compaixão. O que poderia ser compaixão? Por exemplo, contribuir regularmente, mensalmente, como um desconto mensal de luz e de água para os Médicos Sem Fronteiras, para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, para a Cruz Vermelha, para o Crescente Vermelho e outras instituições que nós pensamos que são dignas disso. Contribuir regularmente. Isso é compaixão. É fazer alguma coisa. Pena te mantém em casa fazendo, como é que eles dizem? Maratona de série. Maratona de série. A gente foi criado para mais do que isso. Que bom, né? Eu também acho. Sim. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim: é certo dizer que na revelação progressiva a nova revelação é superior às anteriores? Não é certo dizer que é superior. É certo dizer que é mais adequada à época em que surge do que as anteriores. Porque, olha só, Baha'u'lláh é interessante. Baha'u'lláh compara a humanidade a um corpo e ele compara a roupa à revelação dada por Deus. Então ele diz a humanidade é como um corpo humano que Deus veste com a sua revelação. Ora, se a humanidade do tempo de Jesus, 2000 anos atrás, né, recebesse a revelação de Baha'u'lláh, era como botar uma roupa de um adulto gordo, como eu, de 105 quilos, numa criança de 10 anos. Então, seria errado, seria equivocado. A roupa não vestiria a criança, né? Então, não é superior. Ela é só mais adequada ao corpo da humanidade hoje. Não poderia ser diferente. Ela é mais abrangente, ela é mais ampla, ela vai a outros desafios que há 2000 anos não se podia enxergar, mas isso porque a humanidade está no seu período de desenvolvimento, no final da adolescência, começo da maturidade coletiva. Porque dizer que é superior seria uma avaliação absoluta. E as revelações não são absolutas, elas são relativas. O guardião da fé Bahá'í, Shoghi Effendi, ele diz que uma das coisas que nós temos que entender no mundo atual é que a revelação de Deus não é
absoluta, mas relativa. Que ela não se dá de uma maneira espasmódica, mas sim através de um processo. Então, a revelação é um processo, a revelação é relativa, portanto, não é correto dizer que é superior. Ela é simplesmente adequada à época em que veio. Luiz, acho que a gente pode ir caminhando para as últimas perguntas. Como quiser. O Alexandre pergunta: a paz menor já manifesta seus sinais? Olha, eu estou botando aqui o meu e-mail, porque houve uma solicitação do Eduardo. Então, no e-mail e outras pessoas pediram também onde podem encontrar mais material seu, ou outras coisas que estejam disponíveis para as pessoas poderem ter acesso, se você puder depois mandar. Claro, olha, com o maior prazer. Eu vou botar aqui o contato do Alexandre. Alexandre... obrigado, Ricardo. Que bom que gostou. Deixa eu ver qual é o e-mail do Alexandre. aleboist@gmail.com. O Alexandre ou a Ginus Vardat@yahoo, é a única da família, yahoo.com.br. Através dos dois, vocês podem saber da programação de cursos que estão sendo ministrados. Eu acho que muitos podem ter interesse, são temas bem fascinantes, sempre apresentados com slides, assim, com muita base na ciência, mas também com muita base nas escrituras sagradas. A minha metodologia de trabalho é essa, a minha pesquisa de trabalho é essa. Não dá para trabalhar só na ciência e não dá para trabalhar só na religião. Nós temos que fazer as duas dialogarem de uma maneira coerente, né? E essa é uma tentativa disso. Então, com prazer, podem, por favor, entrar em contato que a gente ficaria feliz. E eu acho assim, o Henry e a Fariba, como anfitriões nossos, né, eles terão o maior prazer de poder encaminhar as pessoas até a literatura adequada, emprestando livros ou mostrando na internet. Todas as escrituras barrais estão disponíveis na internet, em vários sites, em várias línguas. Então, quem tiver interesse pode ler diretamente os escritos da fé no computador ou no tablet. Luiz, desculpa, eu vou fazer a pergunta de novo do Alexandre, tá bom? A paz menor já manifesta seus sinais? Só porque acabou perdendo no caminho. Acabou perdendo no vazio que tem aqui dentro dessa cabeça velha. Isso aqui se perdeu. Nós vemos sinais claros da paz menor surgindo, sem dúvida alguma. Já havia sinais claros em 1911, quando Abdu'l-Bahá deu as palestras nos Estados Unidos e na Europa e no Canadá. Já havia sinais claros. E ele mesmo revelou uma epístola, quando ele fala das 7 velas da unidade, em que as unidades já estão acontecendo. Então, por exemplo, a Liga das Nações, as Nações Unidas, foi um passo extraordinário na direção da organização mundial, através de uma estrutura supranacional, né? A interligação e a interdependência que nós temos hoje entre os povos, na comunicação, na tecnologia, na indústria, na energia, no meio ambiente, né? Apesar dos negacionistas, mas a Terra toda está exclamando que os seres humanos estão envenenando ela de plástico, de poluentes e de efeito estufa. Então, sim, há evidências claras da paz menor. Só que o que realmente Baha'u'lláh chama de paz menor é o acordo definitivo entre as nações de não fazer mais a guerra. Isso nós não temos ainda. A Organização das Nações Unidas é um clube de nações. Se alguém não quer obedecer, cai fora e faz o que bem entende. E é um clube de nações dominado pelas nações mais poderosas do mundo. Não é isso que Baha'u'lláh
quer. E eu digo Bahá'u'lláh porque é o que Deus quer, né? Ele como profeta de Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer uma estrutura mundial em que as várias nações sejam estados federativos de uma mesma nação. E esses estados federativos seriam como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dentro do Brasil. Eles têm suas leis próprias, têm seus regimentos de impostos próprios, têm sua cultura própria, né? A cultura do mineiro, a cultura do carioca, a cultura do paulista. Paulista não sei se tem cultura, mas cultura do Rio Grande do Sul. Esses todos têm cultura e não fazem guerra entre si. É isso. Então, uma fraternidade mundial seria nações do planeta membros de um Estado federativo mundial. E então decidem definitivamente não mais ter guerra. E qual é o pacto entre eles? É que se uma nação se levantar para atacar outra nação, todas juntas se levantam para eliminar aquele governo, para impedir que aquele ataque aconteça. Na Guerra do Golfo, a gente teve um ensaio disso. Foi a primeira vez que houve uma organização de nações para impedir que acontecesse a invasão do Iraque. Tá? Então, temos já um experimento nesse sentido. Mas toda a indicação que nós temos das escrituras de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá e dos escritos do Guardião apontam que isso só vai acontecer depois de um sofrimento muito grande. A humanidade só vai aprender a fraternidade mundial depois de ser colocada de joelhos por algo muito grande, que Bahá'u'lláh chama de a maior calamidade. E diz que nunca no mundo houve uma calamidade igual. Dessa calamidade, a humanidade vai nascer diferente, mais humilde. Não vai ter lugar para arrogância, como hoje em dia a gente vê ocupando os assentos principais do mundo, que é uma tristeza. Tá bom? Agora eu respondi, querida? Respondeu. Eu vou orar no próximo Farside, eu vou orar. A primeira coisa que eu vou fazer é uma oração, para que as pessoas não tenham vergonha, para não ficar perdendo tempo, né? Com vergonha de fazer pergunta, e todo mundo quer fazer pergunta no final. Vou ler essa pergunta gigante que chegou aqui, mas é que é muito boa. Tá bom? Eu não tenho pressa. Ai, que ótimo. Vou ficar aí a noite inteira por mim, então. Tá ótimo. Tá ótimo. Há demandas imediatas para o desenvolvimento da humanidade com sustentabilidade e justiça social. Mas percebo que o tempo para o sistema atual ser transformado é mais longo do que a velocidade das respostas unificadoras que necessitamos. Como ampliar o impacto dessa mensagem sagrada na velocidade e urgência que o planeta necessita frente a resistências de interesses econômicos e financeiros de corporações e dirigentes de nações que entendem desenvolvimento no caminho contrário do que foi aqui apresentado? Fantástico, Ricardo. Se não houvesse distanciamento físico, eu queria te dar um abração agora, com essa colocação linda, maravilhosa. Olha, tens toda a razão, mas nosso Senhor Deus tem meios que nós não divisamos, que nós não enxergamos. Né? E Ele mexe com esses pauzinhos também. Né? Ele envia Bahá'u'lláh, é martirizado. Envia Bahá'u'lláh, é sacrificado, para transmitir uma mensagem de união. Se na época os governantes do mundo tivessem aceito a mensagem de Bahá'u'lláh, ele escreveu para todos, era 12 pessoas se reunir numa sala maravilhosa do Palácio de Versalhes, ou outro que escolhessem, e assinavam um pacto de paz e estava feito. Simples assim. E não teríamos a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, e nem as desgraceiras todas do século XX. Mas não foi desse jeito. Então, agora, vem a segunda parte. A primeira parte Deus faz através do seu profeta. E o profeta chama a humanidade. Se a humanidade não responde, Deus vem
e ele mesmo faz as coisas. E é isso que Baha'u'lláh fala sobre a maior calamidade. Ele diz: uma calamidade imprevista vos persegue e vos haverá de atacar de sobressalto e fará tremer os membros das nações. Veja essa epidemia agora, o coronavírus. É um horror. 60 mil mortos no Brasil, é como se o Brasil tivesse feito guerra durante toda... É mais mortos do que durante a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã e a guerra do Afeganistão juntos, dos Estados Unidos. Mas ainda é pouco perante o que aconteceu no passado. Lembrem, a gripe espanhola matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas em 2 anos. 50 a 100 milhões de pessoas. Então, nós não sabemos o que pode vir. Abdu'l-Bahá, numa epístola, ele diz que a causa da destruição mundial vai ser a arrogância política das nações. A arrogância política das nações. Então, não se imagina que Deus vai causar uma outra pandemia, uma peste maior. Pode acontecer. Mas é o próprio homem que vai provocar a sua queda, sabe? E a queda vai ser feia. O Guardião diz que os Estados Unidos vão ser quem vai sofrer mais, porque são os mais materialistas na face da Terra. Veja agora, por causa dessa morte do Sr. George Floyd, meu Deus, os Estados Unidos respira preconceito racial. O Brasil também. Mas os Estados Unidos é muito pior. O Brasil nunca teve segregação, como os Estados Unidos teve até os anos 60. Mas foi necessário a morte brutal, o assassinato do seu George Floyd, para que as mensagens de ódio começassem a ser controladas. E vejam o que está acontecendo agora. Várias empresas internacionais de maior peso, como a Amazon, como a Apple, como a Ford, e assim vai, tiraram o patrocínio que davam ao Facebook. E em questão de dias, as ações do Facebook foram lá para baixo, quase quebrando a empresa. E agora, o senhorzinho CEO do Facebook tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas não aceitam mais um veículo de comunicação que não controle mensagens de raiva. Isso já não é uma evolução? É. Então, nós vamos ver no futuro um aceleramento dessa consciência, viu, Ricardo? Não vai necessitar mais séculos, milênios até que aconteça. Assim como a Revolução Francesa transformou a realidade europeia de 1000 anos, junto com a peste bubônica, da mesma maneira, alguma coisa vai acontecer. Porque esse pessoal que está governando as nações hoje em dia é doido. É doido. Seja no Ocidente, seja no Oriente. Tu acha que não vai haver, daqui um pouco, algum tipo de guerrinha particular daqueles que governam as nações? Vai haver. Eles já estão organizando isso, preparando isso. E o povo é quem vai sofrer, né? Mas isso vai acelerar a queda da ordem mundial como nós conhecemos hoje em dia. Então, não se pode, e isso é uma carta da Casa Universal de Justiça aos Baha'is, ela diz: qualquer avaliação de qualquer circunstância que não leve em conta o poder de Baha'u'lláh, da revelação de Baha'u'lláh, em transformar as circunstâncias, carece de fundamento. Ou seja, não podemos fazer avaliação nenhuma sem levar em conta o poder de Deus em transformar as coisas. Isso tem que fazer parte da nossa avaliação. E daí, pode ficar tranquilo que é nessa direção que ele quer. E não vai demorar tanto tempo assim. Porque Abdu'l-Bahá prometeu que nós veríamos ainda nessa geração a paz menor. Buenas. Obrigada, Luiz. Eu vou passar a palavra para o Henry.
Isso. Tá. E Bom, agradeço o Said, agradeço o Said, agradeço. Uhum. Eu também agradeço. Muito obrigada. Henry já viu aí. Obrigado, Obrigado. Luiz, em nome de todos aqui que participaram hoje à noite. Eu acho que a gente viveu as horas aqui com você, não matou as horas. Aprendemos a questão da dialética das forças que sustentam a vida e as forças que organizam a vida. Você nos levou para um passeio pela história, a gente conseguiu ver a evolução desde da família, né? Passando pela tribo, clã, cidade-estado, nação. E eu acho que você deixou muito claro que existe uma oportunidade palatável, concreta, de, a partir dessa pandemia, a humanidade dar um passo em direção à fraternidade mundial, que seria o próximo estágio, né? De acordo com o que você apresentou. Sim. Então, eu, contra a vontade de todos que estão aqui na live, eu vou fazer os agradecimentos finais e fechar essa nossa conversa de hoje, porque o Luiz vai voltar a outras ocasiões, então não é a última vez que nos encontraremos. E em benefício ao horário de todos, a gente vai, então, agradecer do fundo do coração a participação do Luiz, a participação de todas as pessoas, desde o Rio Grande do Sul até outros países que estiveram aqui conosco, né? E assim, eu acho que um aprendizado que a gente tem com esse encontro de hoje à noite é como essas restrições que estão sendo colocadas pela pandemia criam oportunidades, né? É um limão que pode virar uma limonada. A gente pode transformar essa privação que a gente está tendo de mobilidade para viajar no espaço da consciência, né, do conhecimento e alcançar novos níveis de compreensão que tenho certeza que todos nós alcançamos hoje à noite. Eu não sei como é que bota, não sei. Então, queria agradecer em meu nome, de Fariba, e esperamos encontrar vocês daqui 15 dias. E o Luiz está sempre convidado para estar conosco novamente, trazendo esses assuntos instigantes como o de hoje à noite. Provações coletivas. Isso é convite. Mundial. Isso é convite de brasileiro. Vem um dia lá em casa. Está sempre convidado, é não ser convidado nunca. Eu vou deixar a tua esposa cuidar do convite. Deixa comigo que eu resolvo isso. Deixa comigo. Isso. Isso mesmo. Nós somos parceiros há muitos anos, né, Luiz? Para vocês terem uma ideia, eu conheço o Luiz há mais de 40 anos e nós andávamos de bicicleta juntos quando éramos jovens. Um amigo de longa data. Que tempo lindo, que tempo lindo. Eu conheço a Fé graças a ti, graças à tua gentileza. Eu fui jogar tênis numa praça de tênis em Porto Alegre, no inverno, era julho, coisa assim, e eu estava jogando no paredão e, péssimo jogador, a minha bola sempre ia para o outro lado. Em vez de eu ir buscar a bola, vinha um rapaz sorridente me entregar a bola. Não uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu não podia acreditar, fiquei constrangido. Quem é esse cara? Eu não conheço ele. Vem me devolver a bola, que gentileza. Daí sentamos juntos para bater papo, esperando uma quadra ficar livre. Fizemos amizade e aqui estamos nós. Muito bom, querido. Então, esperamos te ver em breve. Obrigado por todo esse conhecimento que você dividiu conosco hoje. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Luiz. Boa noite. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos. Cuidem-se. Boa noite. Boa noite.